A paz do Senhor, amados, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Que Deus possa estar renovando a fé, a esperança no coração de cada um de vocês. Eu gostaria de deixar um texto específico aqui e falar sobre a esperança que se renova, a esperança renovada em nossos corações pela presença de Deus. Todos os evangelhos relatam a respeito da morte e da ressurreição do Senhor, e também relata de como os discípulos, de todos aqueles que serviram a Jesus, que tiveram encontro com Jesus, ficaram, o estado em que eles ficaram, a partir da experiência que eles vivenciaram da morte de Jesus. A partir da experiência que eles tiveram, da dor que eles tiveram, de presenciarem o Mestre sendo crucificado. E como eles ficaram. Homens que, quando tiveram encontro com o Senhor, pessoas que quando tiveram encontro com o Senhor, tiveram em suas vidas o maior presente, a maior experiência que um ser humano pode ter. Homens e mulheres que não tinham mais expectativas de nada diferente em suas vidas, mas que quando encontraram o Mestre Jesus, eles começaram a viver, a experimentar o melhor momento, o melhor contexto de suas histórias. Eles começaram a experimentar a melhor realidade e o melhor contexto de vida que alguém poderia experimentar e vivenciar. Esses homens, essas mulheres, eles começaram a vivenciar. Mas quando, da morte de Cristo, eles começaram então a vivenciar uma realidade muito triste. Eles olharam e o Mestre já não estava mais com eles, perto deles. O Mestre havia sido crucificado. E o vazio que eles começaram a viver, a dor que eles começaram a viver, foi uma dor que tirou deles a esperança de tudo aquilo que eles alimentaram e experimentaram quando Jesus estava com eles. E eles então começaram a viver uma vida de vazio, uma vida em que a alma deles, o coração deles havia perdido a esperança. Mas os evangelhos também relatam de como Jesus veio ao encontro de cada um deles quando ressuscitou. E no evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, o evangelho de Lucas também relata de como Jesus ele veio ao encontro de dois discípulos, que o texto fala no versículo 13, que estavam indo a caminho de Emaús, que estavam caminhando, estavam viajando para um lugar chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, o texto fala no capítulo 24 de Lucas, no versículo 13. E o versículo 14 fala assim: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Nós aprendemos aqui nesses 3 versículos lidos que, assim como os demais, esses dois, que estavam a caminho de Emaús e que também tiveram encontro com Cristo, eles iam conversando a respeito daquilo que havia acontecido, daquilo que havia ocorrido. Eles não conseguiam entender, eles não conseguiam compreender o porquê daquela realidade, o porquê da crucificação, o porquê da morte de Cristo. A alma deles recusava esta realidade. A alma deles recusava aquilo que os fatos dos últimos dias estavam ali mostrando para eles.
a crucificação do Senhor. Eles iam conversando a respeito dessas coisas. Eles iam falando o tempo todo a respeito daquilo que havia acontecido com o Senhor. A dor era muito grande no coração deles. A dor era muito grande na alma deles. Mas o texto fala que Jesus se aproximou. O Jesus ressurreto, o Jesus que já havia vencido a morte, levantado a sepultura. Naquele mesmo dia, o versículo 13 fala, era o domingo da ressurreição. Era o domingo em que Jesus havia vencido a morte, havia levantado da sepultura. E o próprio Jesus se aproximou deles. E nós aprendemos aqui que nossos momentos de dores, de crises, em nossos momentos em que parece que já não há mais esperança de nada, Jesus ele veio ao nosso encontro. Jesus ele veio ao encontro dos discípulos que estavam desesperados. E Jesus se colocou no caminho com eles. Mesmo eles não reconhecendo Jesus, porque os seus olhos estavam impedidos de reconhecer Jesus, devido à dor, devido às lágrimas, devido àquela realidade que os impedia de reconhecer Jesus. Mas Jesus estava no caminho com eles. Jesus estava junto deles. E Jesus está junto conosco. Nos momentos que parece que não existe mais nada a se fazer. Nos momentos em que parece que não existe mais esperança alguma. Nos momentos de vazios e dores, de vácuo na alma. Jesus está conosco. Jesus estava com os discípulos. E o versículo 17 então fala que Jesus faz uma pergunta a eles. A pergunta foi essa aqui, olha. Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Jesus está chamando a atenção dos discípulos para ele. Jesus está querendo que os discípulos, aqueles dois, pudessem abrir o coração, pudessem falar a respeito de todas as coisas que estavam no coração deles, de todas as coisas que estavam ferindo a alma deles. E eles então começaram a falar. Um deles respondeu dizendo, perguntando a Jesus, se Jesus era o único que estava ali em Jerusalém naqueles dias e que não sabia da ocorrência daqueles últimos dias. E Jesus, no versículo 19, fala assim, quais as ocorrências? Era como se Jesus estivesse falando assim, as ocorrências das quais vocês estão falando não são as últimas ocorrências. Porque as últimas ocorrências é de que o Jesus que vocês falaram, que foi crucificado e está morto, essas ocorrências não são as últimas ocorrências. Mas as últimas ocorrências é de que este Jesus, que vocês estão falando que foi morto, ressuscitou. Esse Jesus ressuscitou. E estas são as últimas ocorrências, os últimos fatos. Mas aqueles homens não conseguiam entender que aqueles eram os últimos fatos, porque apesar de eles estarem vivendo o domingo da ressurreição, era como se eles estivessem vivenciando a sexta da crucificação. Mas eles já estavam no domingo da ressurreição. Eles não conseguiam entender que aquele domingo era o domingo da vitória, que aquele domingo era o domingo em que a esperança deles deveria ser renovada, porque Cristo havia ressuscitado. Eles então começaram a falar de tudo que havia acontecido com Jesus, com o próprio Jesus. Eles começaram então a falar de como as mulheres haviam já relatado sobre a ressurreição de Jesus, mas eles não conseguiam entender em relação a isso. Então, Jesus ele começa então a falar com aqueles homens o quanto eles eram tardios de coração para entender, para crer em tudo aquilo que a própria palavra de Deus falava a respeito dele, de Jesus.
E Jesus então começou a expor a palavra para eles. No versículo 27 o texto fala assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava e falava em todas as Escrituras. E quando Jesus expôs a palavra para eles, quando Jesus relatou a palavra para eles, o texto nos fala que o coração deles começou a arder, que a alma deles começou a arder, que eles começaram a ser tocados por esta palavra, pela palavra de Jesus. E eles então foram para casa, convidaram Jesus para casa. E Jesus se assentou à mesa com eles, Jesus abençoando o pão, tomando o pão e abençoando e partindo, deu a eles. Então seus olhos foram abertos. Os seus olhos foram abertos. Sabe, amados, Jesus ele não permite que os nossos olhos continuem fechados, que o nosso coração continue fechado, trancado, sem esperança. Jesus ele renova a esperança em nossa alma, em nossa vida. Jesus ele renova a esperança em nosso ser. Esses mesmos homens que antes eram tardios de coração, nessos, tardios de coração, agora com os olhos abertos, eles declaram que o coração deles ardia à medida que Jesus ia caminhando com eles, expondo para eles as Escrituras. E eles voltaram para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele encontra com os demais discípulos. E ali há uma reunião em que eles começam a declarar que o Cristo havia ressuscitado. Jesus ele renova em nós a esperança e nós declaramos que não importa o momento, que não importa o contexto, que não importa a realidade, Ele está conosco, Ele está vivo, Ele está em nós, o Espírito Santo está em nós, Cristo está em nós, a graça de Deus está em nós. E nós podemos vencer qualquer realidade, porque Cristo, Ele ressuscitou, Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e nós estamos aqui falando das boas novas de Jesus. Nós estamos aqui falando que o nosso Cristo, Ele está em nós, Ele está conosco, Ele está em nossas vidas, que nós sentimos a Sua presença, que nós sentimos o Seu amor, que nós sentimos a Sua graça, que nós sentimos o toque dEle nesse momento, nos renovando, nos restaurando, nos levantando e nos erguendo. Jesus, Ele ressuscitou. Jesus, Ele está vivo em nossas vidas. Estas são as boas novas. Cristo está vivo. O domingo da ressurreição inaugura um novo tempo, um novo dia, uma nova esperança. Viva essa esperança do Cristo vivo, do Cristo ressurreto, do Cristo que foi crucificado, mas venceu a morte, ressuscitou, está vivo e voltará para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Fiquem na paz do Senhor.